Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, espero que vocês também. Nesse vídeo a gente vai tratar um pouco sobre renderizações de componentes React e como evitar algumas renderizações necessárias, tá joia? Para isso eu criei um projetinho bem simples, ele é um increment e decrement, certo? Eu utilizei o Chakra aqui para auxiliar a gente na utilização, né? Para ser bem mais rápido, tá? E utilizei o Vite aqui também, né, como para criar o projeto para a gente. E então chega de conversa e vamos entender um pouco mais sobre as renderizações. Então, pessoal, no React a gente tem três situações em que um componente ele é renderizado, certo? E eu vou começar a listar aqui para vocês e vou mostrar com o código acontecendo a renderização e como evitar algumas que a gente deve evitar, certo? A primeira, e eu acho que talvez a mais importante, que é a seguinte: vai acontecer uma renderização quando um estado é alterado, certo? Ou seja, nesse componente app meu, por exemplo, ele tem um estado que é o count, certo? Toda vez que o meu count é alterado através do setCount, o meu app ele é renderizado novamente, tá? Então, comprovando isso aqui para vocês, se a gente der um console log e escrever renderizou o app, certo? Por exemplo, se a gente vier aqui, recarregar a página, ele já dá o primeiro console log, né, que é a primeira renderização. Porém, se eu incrementar, tá vendo que o renderizou app está sendo chamado várias vezes assim que eu clico, e se eu decrementar também. Ou seja, quando um estado é alterado, o componente é renderizado novamente. Beleza? O segundo caso em que um componente ele é renderizado é quando uma propriedade é alterada. O que quer dizer isso aqui? Imagine que a gente tenha um componente filho, certo? Vou chamar aqui de componente filho. Vou simular ele aqui, tá? E ele tem uma prop que se chama valor, certo? É qualquer coisa mesmo, só para exemplificar aqui. E imagine que essa prop que esse componente recebe vem aqui do nosso componente app. Toda vez que essa prop for alterada aqui no nosso componente app, o nosso componente filho vai ser renderizado novamente. Por quê? O valor da propriedade vai alterar, consecutivamente ele vai ser alterado, certo? Então essa é a segunda ocasião em que um componente ele é renderizado. A terceira é quando o componente pai é alterado. O que isso quer dizer? É bem parecido com a segunda aqui no nosso exemplo. Imagine que esse componente não tenha prop, seja um componente puro, certo? Só que, só pelo fato do pai ser renderizado, o filho também vai ser renderizado. Então, essa é a terceira ocasião em que um componente é renderizado. Inclusive, eu vou mostrar para vocês esse terceiro caso acontecendo e como prevenir que esse componente não seja renderizado novamente. Por quê? O nosso componente count está sendo alterado e ele não tem nenhum vínculo, né, com esse componente filho. Então, eu vou mostrar aqui para vocês e vou mostrar como resolver. Vou criar um footer, tá? Um rodapé, export function footer. Vamos dar um return aqui. Vou usar o Chakra para auxiliar a gente, certo? Footer. Vou dar um bgred, largura 100%, altura 10% da tela. 10. E aqui agora, no lugar desse componente filho, eu vou colocar o meu footer, tá?
Vamos voltar aqui para nossa aplicação. Tá, ele não importou, por isso que ele está reclamando. Vamos salvar aqui. Show de bola. Então o que eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal? Eu vou dar um console.log aqui no footer. Mesmo esquema. Renderizou o footer. Certo? Vamos recarregar a página. O que vocês podem ver aqui? Ele mostrou para mim, renderizou o app e mostrou, renderizou o footer. Que é o correto mesmo se acontecer na primeira renderização, já que ele renderizou o app e o footer está dentro do app. Só que agora perceba que eu vou começar a incrementar e o footer também vai ser renderizado. Olha, vou decrementar, mesma coisa. Então esse caso acontece por quê? Por conta da nossa terceira regrinha aqui. Quando o componente pai é alterado, os filhos também vão ser alterados, entendeu? Mesmo que não tenha nenhuma propriedade sendo passada para eles aqui. Isso aqui pode ser evitado e vai ser evitado aqui pela gente, já que o nosso count aqui não tem nenhuma correlação aqui com o nosso footer. Então a gente pode evitar essa renderização aqui, beleza? E o cara que a gente vai utilizar se chama memo, tá? Vamos importar ele aqui. Import memo from React. Tá? O que o memo faz? Por baixo dos panos, o React ele tem um algoritmo de reconciliação, de comparação, certo? Que ele compara o componente que ele tem, né, guardado, vamos dizer assim, em cache, e o que está vindo, certo? E ele vê se ambos são iguais. Se for igual, ele não renderiza. Só que, nesse caso, o React ele utiliza um conceito de referência. Ou seja, esse footer aqui, toda vez que ele é renderizado novamente, ele não é o mesmo footer, certo? Por quê? A referência é diferente. Ele não está comparando o valor aqui. Ele está comparando a referência. Então, toda vez que o footer é renderizado novamente, ele é outro. E é isso que o useMemo vai ajustar aqui para a gente. O useMemo vai fazer com que a referência do footer sempre seja a mesma, certo? E como que a gente vai usar o memo aqui? A gente vai exportar uma constante. Vamos chamar de footer memo. E aqui a gente vai usar um memo. E vai passar o footer. Esse conceito de referência, pessoal, ele é muito importante aqui dentro do React, tá? Que ele é utilizado em alguns outros hooks. Inclusive eu vou passar aqui para frente nesse vídeo. Beleza? Então agora, ao invés de a gente importar o footer, a gente vai importar o footer memo. E a gente vai passar o footer memo aqui. Beleza? Vamos salvar. Vamos voltar aqui. E vamos recarregar a nossa página. Novamente, no primeiro render, renderizou o app e renderizou o footer normal. Porém, agora se eu incrementar, o nosso footer não está sendo renderizado novamente. Por que isso acontece novamente? O useMemo, na verdade o memo, ele está cacheando a referência desse componente footer. E toda vez que o React chega aqui e faz a comparação, é sempre a mesma referência. Com isso, ele não renderiza o nosso footer novamente. Beleza? Então, esse caso, que é o terceiro caso aqui, a gente consegue resolver com o nosso memo, certo? Eu vou passar agora, né? Eu vou mostrar para vocês esse segundo caso aqui, tá? Que é o seguinte. Eu vou passar aqui uma prop chamada color, certo? Que ela é uma string. E eu vou passar essa color para esse carinha aqui, certo?
E agora ele vai me pedir uma prop chamada color. Eu vou criar aqui uma const, certo? Que chama color. Vou chamar de color mesmo. Eu vou passar blue para ela, tá? Vou pegar esse color aqui agora. E vou passar aqui para o nosso... Opa! Color. Beleza. Vamos voltar aqui. Ficou azul, né? Como esperado. E eu vou começar a incrementar e decrementar. E aí você fala, mas tá do mesmo jeito. O nosso footer não está sendo renderizado novamente. E realmente ele não está sendo renderizado novamente. Porém, eu quero mostrar uma coisa aqui para vocês. Novamente, voltando naquele ponto da referência. Que vão dar um boom, assim, em quem não entende esse conceito ainda. Tá? No React, a questão de renderizar ou não um componente por prop é diferente quando se trata de tipo primitivos e quando se trata de não primitivos. O que seria isso? Se eu mudar para red aqui, eu posso renderizar quantas vezes eu quiser aqui, incrementar, trocar o nosso estado, que o nosso componente footer ele não vai ser renderizado. Por quê? Ele compara tipos primitivos. Ele compara red é igual a red? É igual a red, então é true. 1 é igual a 1? Sim, é 1, então é true. False é igual a false? Sim, entendeu? Então, tipos primitivos como string, number e boolean são tratados aqui dentro das props fazendo igualdade a valor. Como eu acabei de dizer aí atrás, ele compara se uma string é igual a outra. É igual a outra, então, beleza. Então, eu não vou renderizar aqui o nosso footer. 1 é igual a 1? Sim, é igual a 1. Então, eu não preciso renderizar o meu footer novamente. Porém, começa a dar uma pegada aqui quando a gente começa a mexer com não primitivos. Por exemplo, eu vou criar aqui um objeto. Ele vai receber uma propriedade que chama cor, que vai receber um valor red, certo? Para isso, eu vou ter que voltar aqui no meu footer, trocar a interface aqui também, tá? Vai ter uma propriedade cor, que é do tipo string. Agora, aqui dentro do color, a gente vai passar color.cor. Beleza. Vamos voltar aqui. Parou de reclamar. Show. Vamos recarregar a página e vamos entender agora o que está acontecendo. Tá? No primeiro render, renderizou o app e renderizou o footer. Normal, como toda primeira renderização. Só que perceba agora uma coisa diferente. Toda vez que eu incremento e decremento, toda vez que eu mudo um estado, o meu componente footer está sendo renderizado novamente. Por que isso acontece, pessoal? Novamente por aquela palavrinha chamada referência. O React ele não trabalha aqui no algoritmo de reconciliação dele fazendo igualdade entre isso. Para ele, isso daqui não é igual a isso daqui, pois ele trabalha com referência aqui. Isso daqui é uma referência, isso daqui é outra referência. Isso aqui sempre vai retornar falso. Isso aqui retornando falso, ele sempre vai renderizar o nosso componente novamente. Diferente quando a gente estava comparando string, número ou booleanos, certo? E como que a gente conserta isso? Esse carinha a gente conserta com um hook chamado useMemo, tá? O que ele faz pra gente? Ele memoriza, né? Que é diferente de memorizar, um valor pra gente. Vai memorizar uma referência de um valor. O que eu quero dizer com isso? Que desse jeito aqui, toda vez que o nosso componente estava sendo renderizado, esse cara aqui era uma nova referência. Quando a gente envolver com o useMemo, não vai ser criada novamente uma referência para esse cara. Ele sempre vai usar
aquela que a gente memorizou. Com isso, o nosso componente footer não vai ser renderizado, pois vai ser sempre a mesma, certo? Então vamos usar aqui o useMemo, tá? Ele também vem do React aqui importadinho aqui, tá? Assim como o useEffect, ele recebe uma função e uma rede de dependência, certo? A minha função aqui no caso, eu vou retornar, né? O que eu vou retornar? Eu vou retornar o meu objeto aqui, tá? Vou passar ele para cá. E o meu array de dependências, ele vai ser vazio. Por que ele vai ser vazio? Porque eu quero que ele armazene a minha referência no primeiro render. Não quero que ele fique toda vez pegando uma nova referência, senão vai voltar no que estava antes. Porém, esse array de dependências aqui, assim como o useEffect, caso você queira que essa função seja disparada novamente e o useMemo troque, né, a referência, é só você passar aqui, beleza? Então vamos salvar, vamos voltar de novo no nosso código, vamos dar um recarregar aqui. Novamente, ele renderizou o app, renderizou o footer normalmente, porém quando a gente vai incrementar, o nosso footer não é renderizado mais, mesmo a gente trocando de estado aqui, porque o useMemo está utilizando a referência que ele armazenou, que sempre vai ser igual quando passada aqui para o nosso footer, tá? Se tratando de array de dependências, imagine que eu coloque o nosso count aqui. O que vocês acham que vai acontecer? Claro, o nosso componente vai ser renderizado todas as vezes que a gente trocar o estado aqui do nosso app, tá? Mas não é isso que a gente quer. Inclusive, no canal a gente tem um vídeo específico só de useMemo, tá? Quem quiser dar uma olhadinha lá. E um outro caso que eu quero passar aqui para vocês, tá? Um caso da gente usar o useCallback, que agora a gente não vai memorizar o retorno da função, que é nesse caso. A gente vai memorizar a referência de uma função, certo? Vou fazer aqui, vai ficar bem mais claro para vocês. Aqui é só para exemplificar mesmo, viu, gente? Não leve em consideração aqui do jeito que eu estou fazendo, colocando um button no footer, por exemplo, tá? Eu vou colocar um button aqui e vou chamar de click, tá? Vou importar ele aqui do Chakra. Beleza. Agora, além do color, eu quero que o meu componente receba uma propriedade chamada onClick, que vai retornar void, tá? E aqui eu vou chamar o meu onClick aqui. E esse onClick vai ser repassado para esse botão aqui, tá? onClick. Pode passar ele assim, não tem nenhum problema. Deixa eu só colocar uma cor para ele aqui. Deixa eu ver que cor que tá. Beleza, vamos passar green aqui. Tá, beleza. Tá o nosso botão verdinho ali, tá bom? Agora o nosso app está reclamando que a gente tem que passar, né, uma função que chama uma própria chamada onClick aqui para ele, certo? E eu vou criar uma função aqui, function, vou chamar de handleTest, tá? Chama handleAlert. Vou passar um alert para aquele hello world, tá? E eu vou pegar a minha função agora e vou passar para o meu onClick. Vamos salvar aqui. Vamos voltar agora no nosso código. Novamente, pessoal, renderizou meu app, renderizou meu footer, né? Na primeira renderização, normalmente. Porém, perceba agora quando eu começar a incrementar. O meu footer também está sendo renderizado. Por que isso acontece? Voltando naquela mesma palavrinha da referência. Essa função aqui, cada vez que o meu componente app renderiza novamente,
a referência dessa função é outra. E quando ele chega aqui, né, o algoritmo do React de reconciliação, ele compara o antigo com o que está vindo, é sempre diferente, porque a referência do antigo é diferente da referência que está vindo. Então, para a gente resolver esse render desnecessário aqui, a gente usa um carinha que chama useCallback, tá? E como que a gente usa ele? Vou criar uma const aqui, inclusive vou pegar o mesmo nome aqui da função. A gente vai chamar o useCallback aqui, tá? Ele também vem do React aqui, ó, bonitinho aqui. E o useCallback também, assim como o useMemo, o useEffect também recebe uma função e um array de dependências, tá? A nossa função, o que vai ser a nossa função? A nossa função vai ser esse simples alert aqui, tá? Vamos recortar ele aqui. Deixa o meu VS Code voltar, que ele está um pouquinho atrasado. Tá? Eu vou pegar esse cara, já está passando aqui. Esse code está bem atrasado. Mas com isso daqui, pessoal, o que a gente está falando? Aí, bem, agora já voltou. Que eu quero que o meu useCallback ele memorize a referência da função. Agora é da função e não do valor retornado, certo? E aqui eu passo a meu array de dependências vazio, porque eu quero que ele memorize somente no primeiro render mesmo, porque não tem necessidade de alterar aqui. Com isso, novamente, quando ele chega aqui e começa a comparar, né, as próprias antigas com as novas, no caso aqui ele vai comparar a referência da função, é sempre a mesma, porque o useCallback memoriza isso aqui pra gente. Então, para a gente ver isso funcionando, vamos salvar aqui. Vamos voltar aqui no nosso projeto. Novamente, renderizou no primeiro. Só que agora, quando a gente incrementa, o nosso componente footer não é renderizado novamente, assim como previsto, certo? E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham tirado algum conhecimento aqui desse vídeo, né? Talvez para quem esteja começando, a pessoa não liga muito para isso, tá? E é até que normal, mas conforme você vai evoluindo, você vai ficando muito mais de olho nessas questões de performance. E vai por mim, é uma coisa que muitas empresas, aí, quando vão fazer entrevista, pedem e pedem muito. Isso aqui tem que estar na ponta da língua, tá bom? Mas no mais foi isso. Deixo aqui o meu boa noite para vocês e até um próximo vídeo. Fui!